Olá, meu nome é Marcelo Barbosa e bem-vindo à 10ª aula de Excel. Hoje o assunto é validação de dados e listas suspensas. Para isso, a gente vai usar a nossa velha conhecida, a planilha de pedidos. Se você ainda não tem essa planilha, dê uma pausa no vídeo agora e digite. Repare que não tem dados aqui, e aqui onde tem fórmulas, não se preocupe, a gente não vai usar essas fórmulas hoje. Eu vou deixar um link aqui em cima da aula onde a gente criou essa planilha, se você quiser seguir essa aula antes de fazer os assuntos de hoje, né? Mas se não quiser, não precisa não. É só dar uma pausa, digitar esse cabeçalho, colocar uma numeração de pedidos e o resto a gente vai fazer nessa aula. O assunto é validação de dados, onde a gente vai ver como é que a gente pode delimitar a quantidade de valores possíveis que cada célula pode ter. Isso pode ser interessante em alguns tipos de valores, como por exemplo datas, onde eu não quero datas anteriores ao dia de hoje, já que é um registro de pedidos válidos e novo pedido sempre chega com a data igual a hoje ou mais para o futuro. Também os tipos de produtos vendidos, eu não posso digitar qualquer coisa aqui, tem que ser a partir de uma tabela de produtos válidos que a empresa trabalhe. Quantidades também deveria ter algum tipo de delimitação de valores, não dá para aceitar qualquer tipo de valor, valores negativos ou valores quebrados, quando, por exemplo, o tipo de item só pode ser medido em unidades inteiras, e assim por diante. Você é que vai definir as regras de preenchimento das suas planilhas. E aqui eu vou dar alguns exemplos de como fazer isso. Vamos começar com a data. Eu não quero que a data do pedido seja anterior ao dia de hoje. Na hora de digitar, é claro que eu posso digitar uma data válida hoje, salvar, voltar daqui a alguns dias ou semanas, essa data vai ficar mais antiga, mas não tem problema. A validação só vai funcionar no momento da digitação do valor. Isso é feito para impedir que a gente digite algum tipo de valor que não seja compatível com as ideias, com o tipo de planilha que estamos criando. Como é que eu faço isso? Eu posiciono o cursor na célula onde eu vou colocar essa regra de validação, venho aqui na planilha superior, clico em dados, ele vai mudar o menu para o menu de dados. Eu venho aqui em validação de dados, clica na setinha para baixo e vamos usar a primeira opção, que é a própria validação de dados. Na configuração de valor, o default, ou seja, se eu não fizer nada, ele vai permitir sempre qualquer valor na célula. Mas não é isso que eu quero permitir apenas datas. E essa data, ela tem que ter uma regra. Eu posso escolher aqui a regra que eu vou seguir. Igual, diferente, maior. Eu vou escolher a regra de maior ou igual a. E aqui eu coloco a data inicial. Eu posso ter uma data fixa, por exemplo, estabelecer o dia 1º de janeiro de 2020 e a partir daí as datas são válidas. Se eu digitar uma data anterior a 1º de janeiro de 2020, fica inválido. Mas eu posso fazer uma data de início dinâmica. Por exemplo, eu quero que a data desse campo seja sempre igual ou superior à data de hoje. Então eu não vou fixar um número, eu vou colocar aquela função que a gente já conhece, que é hoje. Só que eu tenho que iniciar com igual, porque é uma fórmula. Então igual a hoje, abre e fecha parênteses. Ok? Aparentemente nada aconteceu. Se eu clicar aqui uma data, por exemplo, 23/6, que por acaso é amanhã, ele aceita. Se eu colocar 21/6, que é ontem, ele não aceita. Ele coloca uma mensagem de erro. Se eu tentar repetir, ele vai editar novamente a célula. Se eu insistir, ele não vai deixar. Eu tenho que colocar um dado válido. Então vamos colocar, por exemplo, 25/6, que é válido. Só que eu fiz isso somente para essa célula, né? E eu deveria fazer isso para a coluna inteira. Como é que eu faço para aplicar isso para a coluna toda? Vamos fazer de novo. Vou apagar essa data, vamos em validação de dados, clica novamente, eu vou limpar isto, dá OK, como se nada tivesse acontecido, vou clicar na primeira, Shift na última, ele selecionou a coluna toda, eu poderia ter selecionado simplesmente clicando aqui, segurando o botão esquerdo e arrastando, é a mesma coisa, soltei, ficou o bloco selecionado e agora vou fazer a mesma coisa, validação de dados,
data maior ou igual a igual hoje. Pode ser qualquer fórmula, mas no caso eu quero esta daqui igual a hoje. Pronto, isso é válido agora para qualquer uma. Se eu tentar 20/6 aqui, não vai funcionar. Se eu tentar aqui embaixo, 1º de janeiro, não vai funcionar. Então eu tenho que sempre colocar uma data acima do dia de hoje, porque eu fiz assim na validação de dados. Tudo bem? Eu poderia fazer um pouquinho diferente. Eu colocaria, por exemplo, igual a hoje, abre parênteses, fecha parênteses, -1. Ou seja, ele aceitaria desde datas, desde ontem. E assim por diante. Eu posso colocar qualquer fórmula ou referência fixa ali naquele campo. Vamos para a quantidade. Vamos supor que todos os produtos que eu venda são produtos inteiros. Então posso ter 1,5, 2,3, esse tipo de coisa. E está limitado a 100 unidades por venda, por pedido. Então vamos fazer essa regra. Vamos aqui no primeiro pedido, descer até o último da tabela, Shift, marquei todas as células de quantidade, validação de dados, e agora não é qualquer valor, é um número inteiro. E eu posso delimitar entre um mínimo e um máximo, ou qualquer outra dessas regras aqui. No caso, vou deixar entre 1 e 100. Vamos supor que meus pedidos não possam ter nunca mais do que 100 unidades de qualquer produto. Ok? Pronto. Se eu tentar digitar 150, não aceita. Se eu tentar um número quebrado, não aceita. Tem que ser um número inteiro entre 1 e 100. Ok? Bacana, né? Então já vimos como delimitar quantidades individuais, delimitar datas. Agora esse aqui é mais interessante. Agora vamos validar o produto vendido. E esse é mais interessante porque eu não vou poder fixar nessa própria formulinha de validação de dados quais são os produtos. Eu tenho que referenciar sempre a uma tabela de produtos válidos que a empresa venda. Eu já preparei uma outra aba aqui chamada Vendas Produto, onde eu já digitei uma série de produtos vendidos por essa empresa. Então você pode dar uma pausa agora e criar uma outra aba, pode ser outro nome se você quiser, uma única coluna e uma lista de produtos. Não necessariamente em ordem alfabética, mas seria bom que fosse. Você pode digitar todos eles em qualquer ordem e lembra, você pode vir aqui na página inicial e dar uma classificação para ele ordenar em ordem alfabética. Sempre interessante que essa lista seja em ordem alfabética. Então, dê uma pausa, crie a lista de produtos e volte aqui. Bom, uma vez que você criou essa lista de produtos, não necessariamente com esses produtos, quaisquer produtos que você queira, qualquer quantidade, vamos vir aqui em pedidos e fazer a validação. Já vamos fazer a validação. Vamos fazer só para uma célula, depois eu vou mostrar outra coisa para vocês. Deixe essa célula selecionada, vou em dados, validação de dados, validação de dados. Em vez de ser qualquer valor, a gente vai para a lista. Esse é o interessante. E aqui eu vou dar a fonte dessa lista, ou seja, onde está essa lista. E eu vou marcar uma seleção de células que corresponda a essa lista de produtos. Então eu clico aqui para deixar o cursor aqui dentro. E agora eu, ainda aqui dentro, vou para aquela planilha, clico na planilha e vou ali no primeiro produto, segurando o botão esquerdo do mouse até o último, solto. Veja, ele ficou aqui o nome inteiro da seleção, que é o nome da aba, exclamação e referência absoluta da célula A4 até a célula A23. Eu dou um OK. Pronto. O que aconteceu? Quando eu vou editar qualquer um desses campos, na verdade o primeiro, que eu só selecionei o primeiro, ele criou um botãozinho aqui de lista suspensa. É só clicar aqui e ele vai mostrar todos os produtos que estão naquela lista. É só escolher e pronto. Na outra não está porque a gente só selecionou a primeira para fazer isso. Tudo bem? Aqui vai aceitar qualquer um deles. Se amanhã por exemplo, eu escolhi farol traseiro e amanhã eu vendo e apague esse farol traseiro, clica com a direita e dá excluir, o que vai acontecer lá? Vai continuar
aquele produto porque ele já foi digitado. Então, na época que ele foi digitado, ele foi validado. Mas se eu vier aqui editar, clicar na setinha, você vê que não existe mais ele. Então, eu não consigo deixar ele selecionado e alterá-lo. Eu tenho que colocar alguma outra coisa válida, né? Ele não existe mais na lista suspensa. Ok? Vou dar um Ctrl Z para inserir novamente aquele produto que eu tinha tirado. Mas eu não quero exatamente assim, eu quero fazer essa lista suspensa de uma maneira um pouquinho diferente. Então vamos apagar aqui, vamos remover, limpar essa regra. E vou usar aquilo que a gente fez numa das aulas anteriores, que é criar um nome para aquela faixa de células. Em vez de eu ir lá toda hora e ficar apontando para aquele conjunto de células, dizendo que aquela é a relação de produtos vendidos, eu vou dar um nome para isso. Então como é que eu faço para criar um nome para aquela faixa de produtos vendidos? Eu vou lá na aba Vendas e Produtos, vou em Fórmulas, Gerenciador de Nomes, Novo, dou um nome e a faixa eu vou escolher aqui. Ou a gente faz do jeito que vimos na outra aula. Fecho aqui, seleciono do primeiro ao último, veja que eu deixei um em branco em cima e um em branco embaixo, eu vou explicar depois por quê. Clica com o botão direito, definir nome. Então os dois jeitos são válidos, pelo menu Fórmulas, Gerenciador de Nomes, ou seleciono a faixa, clico com o botão direito e mando criar um nome, e eu dou um nome, por exemplo, produtos mesmo, ele já fez a sugestão desse nome que está logo acima, eu vou usar esse nome mesmo. Vejo se a seleção está correta, de A3 a A24, dou um OK. Pronto, posso até tirar a seleção daqui. Agora vamos lá para a planilha de pedidos. Vamos marcar o bloco todo de produtos, agora já está do jeito que eu queria. Shift, clicou aqui, pronto. Já temos a seleção da coluna toda. Vou lá em Dados, Validação de Dados, Lista, e aqui, em vez de eu ir lá e selecionar como fizemos da outra vez, eu vou colocar igual produtos. Ok. Pronto. Agora, qualquer célula aqui vai ter uma validação de acordo com qualquer produto que esteja naquela lista. Legal? E por que eu deixei aquele espacinho em branco? Vamos supor que eu crio um novo produto que possa ser vendido da empresa. Por exemplo, vamos criar aqui, por exemplo, vidro. Vidro é antes de volante. Então eu vou clicar com o botão esquerdo aqui, inserir uma linha, e aqui eu coloco vidro. Como eu inseri uma linha no meio desse bloco todo aqui, quando eu estiver lá em pedidos e for selecionar, veja que vidro está ali. Eu inseri uma linha no meio daquela faixa de células que tem o nome. Mas o que aconteceria se eu fosse colocar um produto novo, por exemplo, aqui embaixo? Se eu tivesse escolhido até essa célula apenas, ao inserir um novo produto aqui embaixo, ele não entraria automaticamente naquela faixa de células que eu escolhi com o nome produtos. É a mesma coisa aqui em cima. Se tivesse algum produto com a letra A antes de amortecedor, eu colocasse aqui, criasse uma linha aqui em cima, sairia fora da faixa. Como a minha faixa vai desde uma célula antes até uma depois, eu posso criar aqui embaixo, antes do amortecedor, depois do volante, que vai sempre expandindo aquela seleção sem problema nenhum. O único inconveniente é que, como o primeiro e o último são brancos, na hora de eu escolher algum produto na lista suspensa, ele vai aceitar o branco, seja o primeiro ou o último. Isso pode ser até legal, pode ser que tenha nenhum produto a ser colocado naquele momento, deixe em branco para depois decidir qual é o produto. Aí você decide o que é melhor.
você deixar aquele espaço em branco ou não. Você pode remover esses espaços em branco, mas toda vez que você inserir algum produto abaixo do último ou antes do primeiro, você tem que acertar essa faixa. Como é que a gente acerta a faixa? Você vem aqui em Fórmulas, Gerenciador de Nomes, aqui está o nome da faixa Produtos, e aqui embaixo eu acerto a faixa quando começa e onde termina. Tá ok? Bacana? Então vemos como é que a gente faz uma validação de células para datas, para números e para listas suspensas, que é bem interessante. Por que é bem interessante fazer isso? Porque aí eu padronizo o tipo de nome, o tipo de produto que eu estou colocando aqui. E isso vai ser muito importante numa próxima aula, quando a gente vai pegar essa listinha de produtos, eu vou lá elaborar em cima dela mais colunas, colocando totalizadores de venda por produto. Por exemplo, eu vou colocar aqui o total de vendas de amortecedor, total de vendas de bateria. E eu vou fazer a soma de acordo com o nome. Todas as vendas lá de pedidos que têm exatamente esse nome vão ser somarizados aqui. Isso só vai funcionar se o nome for exatamente igual. Se alguém digitar um produto com uma vírgula, uma letra, um ponto diferente, ele não vai conseguir somar aqui porque o nome não vai ser igual. Como essas células que a gente vai criar em aulas futuras vão ter fórmulas que vão somar os valores vendidos por produto, e é pelo nome que ele vai saber fazer a relação do produto vendido aqui e nessa planilha, essa validação é importante, porque se alguém escrever alguma coisa, uma vírgula diferente do nome que está na lista de produtos, ele não vai conseguir fazer a soma. Então, um dos jeitos de impedir que eu escreva qualquer coisa é simplesmente fazendo essa lista suspensa e a pessoa escolhe da lista. Ok? Então é isso, na aula de hoje vimos como fazer uma validação de dados, configurando as células para que elas só aceitem valores dentro de certos limites ou valores que são escolhidos de uma lista suspensa. Ok? Se gostou, compartilhe com os amigos, inscreva-se no canal e não se esqueça, toda semana tem 2 aulas novas para você aqui. Até a próxima!